Dr. Rabelo, do Ministério da Fazenda, Dr. Walter Bianchini, do MDA, nosso colega, prezado amigo, Dr. Neri, do MAPA, Rosimeire, representando aqui a CNA, e me permita cumprimentar todos os demais convidados na pessoa do nosso eterno ministro, meu mestre, meu guru, nosso querido Dr. Alisson Paulinelli. Presidente, eu vou cumprimentar o colega deputado Luiz Carlos Aysen pela iniciativa com a qual compartilhamos por unanimidade aqui nessa comissão, de que é muito oportuno, é mais do que isso, é imprescindível que se dê esses debates para que a política agrícola não seja só uma peça ali a nortear algumas ações e não correr o risco de virar uma peça de ficção. É preciso que ela tenha, de fato, o debate, o acompanhamento e, acima de tudo, a execução, com o objetivo de alcançarmos metas para o país, mas sem esquecer, sem matar a galinha dos ovos de ouro, sem esquecer do produtor rural, do trabalhador rural, da economia familiar, daquele que é empregador no campo. Eu sempre me bato muito de tomarmos um cuidado de não ficarmos criando uma cisão no campo. Acho que tanto o trabalhador rural, como a economia familiar, como o empregador rural, são partícipes de um processo que gera a riqueza do nosso país e precisam ser devidamente valorizados, tanto no Ministério da Agricultura como no MDA e em toda a estrutura de governo. Eu deixo aqui, não sei se uma provocação, mas pelo menos uma lembrança especial ao Dr. Rabelo e depois, na sequência, ao Bianchini e ao Neri, ao Ministério da Fazenda, que liderasse de alguma forma, creio que, obviamente, com o acompanhamento das demais áreas, uma discussão e colocação em prática de uma forma mais sensata com relação ao seguro agrícola. Eu acredito que, primeiro, nós precisamos fazer uma avaliação. O Brasil não pode continuar com um percentual tão baixo, se considerando, né, a nossa área plantada, de cobertura de seguro-safra. É preciso que isso seja tratado com o devido profissionalismo para a segurança do país e de quem enfrenta o desafio de produzir. Agora, para que isso se dê de forma transparente, ética, correta, eu acho que é inaceitável esse modelo em que o sistema, de alguma forma, privilegia ou facilita a criação até de cartéis de preço, distancia o produtor da possibilidade de buscar uma competição no mercado. Então eu não vejo outro caminho senão discutirmos claramente que o subsídio, que é algo importante num país em que nós temos tanta dificuldade do produtor e temos uma justa preocupação de não encarecer o custo de produção, esse subsídio eu nem costumo dizer que é do produtor, é para o consumidor, é para você manter parâmetros, patamares razoáveis no custo de produção, que já é muito alto no nosso país. Mas você dar isso, sem dar ao produtor a liberdade de escolha, esse subsídio tem que ser dado ao produtor e tem que ter uma forma, uma engenharia financeira que não possibilite o que a gente tem ouvido denunciar aí, de que as coisas se articulam de tal maneira que no final das contas o preço que o produtor paga por um seguro é quase que o que ele pagaria se não tivesse subsídio. Então é preciso que isso seja enfrentado com mais transparência. Eu acho que o Ministério da Fazenda, que domina bem essa relação com as estruturas seguradoras, não só do Brasil, mas do mundo, porque isso é uma grande cadeia, tem que tomar a frente disso e vir trazer uma proposta para o setor rural que realmente o subsídio figure como subsídio para o produtor e não para a seguradora. Então é preciso que isso seja esclarecido. Eu confesso que nem domino profundamente esse assunto, por isso não estou apresentando proposta. Só estou dizendo que, se não domino, eu como parlamentar, que dirá o microprodutor e o pequeno produtor? Não entende, né, Neri? Não entende disso. E acho que boa parte dos nossos profissionais que estão lá na ponta também não entendem profundamente. Acho que o Ministério da Fazenda tem que tomar a frente disso, liderando esse processo dentro do governo e apresentar uma solução para o país. Sob pena de nós trazermos essa discussão para aqui e ela pegar um viés diferente, que, embora eu não seja da base do governo, eu não defendo essa prática de ficar apostando no quanto pior, melhor, de só ir pelo lado da crítica. Eu quero muito mais a solução. Então, nessa linha, eu acho que o seguro agrícola no Brasil precisa de ser enfrentado, porque ele tem sido, no meu entendimento, pouco aproveitado para o produtor. Eu queria deixar para o Dr. Bianchini e para o nosso colega Neri
uma colocação que acho que ambos podem nos ajudar. Infelizmente, me parece que isso não foi abordado aqui com a profundidade que precisa. Nós, ao tratarmos de um plano agrícola e pecuário, nós temos uma visão macro. Eu compreendo que a discussão tem que ser num ambiente macro. Mas se nós não nos atermos a determinadas decisões que não vêm sendo tomadas, às vezes um detalhe compromete toda uma cadeia de produção. Eu vou pegar como exemplo dentro do leite, que envolve aí, acho que o doutor Bianchini precisa de vir para dentro dessa discussão, dentro da subcomissão do leite. Nós precisamos do MDA mais envolvido. Eu hoje, cada dia, estou mais convencido de que esse é um problema de natureza social, o que está acontecendo com o leite no Brasil. Não é só econômico, não. Eu costumo dizer que o maior programa de distribuição de renda que tem no Brasil chama-se produtor de leite. Ele é maior do que o Bolsa Família, do que qualquer outra forma de distribuição de renda, porque são milhões de pequenos e microprodutores que sobrevivem, que conseguem custear o básico da família com uma pequena produção de leite. E eles estão morrendo, eles estão desaparecendo. Nós temos uma política social ao contrário, em que ou você se estrutura como um grande produtor, ou você desaparece. E isso não é ruim só do ponto de vista social, não, é do ponto de vista econômico também. Minas Gerais, que é o maior produtor de leite do Brasil, está com a produção de leite estagnada já há vários anos, não está crescendo. E os pequenos produtores estão sufocados. Nós não temos uma política nacional para o setor de leite. E leite é um grande empregador, é um grande gerador de renda. E aí, doutor Bianchini, nós temos uma coisa que falta no nosso plano de safra, mas falta principalmente do ponto de vista do MDA e o Ministério da Agricultura se unirem, porque esse desmembramento, ele às vezes traz umas mazelas sérias que pega lá no produtor, que enfraquece os dois lados. E aí talvez não sensibilize o Ministério da Fazenda, né? E talvez na área de importação e exportação do governo brinque conosco, deixando entrar leite em pó e queijo, como deixaram e continuam deixando entrar no Brasil, como se os coitadinhos lá do Uruguai fossem mais importantes do que os brasileiros. Numa relação perversa com os brasileiros. O que estão fazendo conosco é um crime, não é de longo prazo não, já é de curto prazo. O Brasil, que poderia ser um grande exportador de leite e derivados, está se transformando num importador de leite e derivados. E depois não dá para reverter isso. Porque você não faz com leite o que você pode fazer com uma pequena confecção, que vem um surto como veio da China, algumas fecham, depois podem abrir no ano seguinte. Você não abre um estábulo leiteiro com alguns dias. São vários anos. Primeiro que tem uma história, tem uma tradição, né? E olhe que aquele que conseguir levar os filhos todos para a cidade e ficar livre da atividade de leite, não vai voltar nunca mais, porque ele não vai querer ser crucificado na terra, não é fixado não, é crucifixado ali na terra, né? Aí não é fixar o homem no campo, é crucifixar, não é, ministro Alisson? Tirar leite do jeito que é no Brasil hoje, sem uma política de apoio, é 365 dias por ano, é todo dia, é de dia e de noite, para tratar de um rebanho e depois, de repente, um importador que não industrializa no Brasil, que não gera emprego no Brasil, importa 5 mil toneladas. De uma vez só, ministro. 5 mil toneladas, num mês só. Né? Para ganhar fortunas. Né? E a gente sabe quais são esses importadores, e eles fazem lobbies, inclusive, dentro de estruturas de governo. Então é preciso reagir a isso. Desculpa se estou me alongando, mas tem um outro setor que eu não posso deixar de falar, senão eu não posso voltar para Minas, que é o café. Como é que a gente pode assistir o que nós estamos assistindo com a cafeicultura brasileira? Eu não acompanhei de perto, mas até hoje sabe-se que em tempos idos, lá na década de 30, com aquela grave crise, o crack de Nova York, queimou-se toneladas e toneladas de café no Brasil. Alguém às vezes conta aquela história, achando que foi um ato insano. Olha, eu diria que o café já pagou milhões de vezes os investimentos que o poder público fez naquela época. Milhões e milhões de vezes o café já pagou o Brasil. O café não precisa de ficar preso só na balança comercial. Aí é que eu faço o apelo mais uma vez ao Bianchini, ao Neri. Olha, junto do leite, são os maiores empregadores da agricultura e
pecuária brasileira. Essa dupla aí emprega milhões e milhões de brasileiros. E são áreas que, uma vez desestruturadas, será muito difícil reestruturar isso novamente. Então eu não estou falando em queimar café, mas tem medidas que precisam de ser tomadas para ontem. E o governo está demorando um pouco a adquirir, a equilibrar um pouco o mercado, a interferir um pouco. Nós vivemos um mercado que, se formos deixar que na área do café seja simplesmente um mercado se regule, os poderosos nos engolem. Não é por acaso que países como a Alemanha, que não produzem um grão de café, e outros na Europa, são os grandes comercializadores de café no mundo. Porque essa é uma commodity que alguns grupos se organizam para sugar o produtor. O governo tem que entrar nessa hora e ajudar a botar um equilíbrio nisso. Tem que ter, sim, uma ação, não diria intervencionista, mas reguladora. Então é preciso que se intensifique ações concretas para apoiar o produtor de café, apoiar o produtor de leite, que nós estamos falando de milhões e milhões de brasileiros que estão entrando num processo falimentar. E se não tiver no plano agrícola, mas nas atitudes do dia a dia, desses dois ministérios, principalmente políticas para defender essa área, nós vamos chegar atrasado e aí o prejuízo vai ser para todo o país.